Oi, gente! Vocês devem estar acompanhando as notícias a respeito de um esquema de corrupção para obtenção da cidadania italiana aqui na Itália, em Nápoles, no comune de Villa Rica, e que teve uma grande repercussão, principalmente porque está envolvendo o nome do apresentador Rodrigo Faro, da esposa, do jogador de futebol Bruno Duarte. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para explicar para vocês, não para entrar no mérito das pessoas que estão envolvidas, se tem razão ou não tem razão, o que está acontecendo, mas justamente para dar para vocês o conhecimento da lei a respeito da obtenção da cidadania italiana e para efetuar o processo de cidadania italiana de forma regular. E por que isso é importante, né? Porque, na verdade, como no Brasil, aqui na Itália, a gente tem aquela máxima, aquele princípio de que a gente não pode alegar ignorância a respeito da lei, principalmente quando é uma lei penal, né? É uma máxima que é aplicável também aqui na Itália. Então, a princípio, a gente parte do pressuposto que as pessoas devem conhecer a lei penal. Apesar de que existe esse princípio, né, e que nós temos que estar informados, a gente sabe que de qualquer maneira, às vezes é muito complicado a gente efetivamente saber os trâmites, principalmente quando a gente fala de um país estrangeiro, né, para o brasileiro. Então, ele acaba confiando daqui a pouco em uma empresa, um profissional para executar, por exemplo, o processo de cidadania. E se isso não for efetuado de forma correta, a gente pode ter algumas complicações. Bom, feitas premissas iniciais, o que eu tenho aqui para explicar para vocês. O processo de cidadania, esse específico, que é aquele sanguíneo, iuris sanguinis, que a pessoa tem o direito da cidadania italiana pelo fato de ser um descendente, né? Porque a cidadania italiana ela não tem limites geracionais, pode ser o avô, bisavô, tataravô, tá? A princípio falando em linhas máximas assim. Ela vai ter um direito que juridicamente falando, ele parte do dia que a pessoa nasceu. Então esse é o momento que ela adquire esse direito. Porém, é um direito que ele ainda não foi reconhecido, no caso desses brasileiros que nascem no Brasil e não são, né, filhos de italianos e tem a descendência, o potencial de adquirir essa cidadania italiana. Na verdade, o termo correto jurídico é reconhecer essa cidadania italiana. Então, o que precisa ser feito? Eu gosto muito de dar o exemplo de, por exemplo, um reconhecimento de paternidade. O filho, ele já é filho, mas daqui a pouco ele não teve aquele reconhecimento do pai, então ele precisa ingressar com uma ação judicial para ter essa declaração, esse reconhecimento da paternidade. A cidadania italiana é da mesma forma, a gente vai precisar fazer um procedimento de forma administrativa, ou seja, não judicial ou judicial, vai depender do caso, para que tenha declarado aquele direito o estado de cidadão italiano. Como é feito esse procedimento? Porque a primeira via a gente sempre parte do não judicial, ok? O judicial, na verdade, ele, entre aspas, uma exceção, eu já posso explicar para vocês um pouco, mas a gente parte do procedimento. Diz a lei que quem tem direito à obtenção da cidadania italiana, como descendente, como na linha sanguínea, deve fazer o pedido para o órgão ou o prefeito da cidade onde reside na Itália ou perante o Stato Civile, enfim, do consulado onde reside. Então, o ponto-chave aqui de fazer o requerimento da cidadania italiana é que deve ser efetuado onde você reside, tá? É ilegal vir para a Itália fazer o procedimento de cidadania? Não. A lei prevê que quem é descendente pode vir à Itália e aí, óbvio, vindo para a Itália, qual é o primeiro requisito? Ser residente. Então, ele vai fazer um procedimento de residência, de inscrição de residência, e aqui a residência não é meramente apresentar uma conta de água, luz, telefone para ter a residência, tá? É feita uma declaração formal dizendo, olha, me mudei e estou residindo aqui e farei o meu processo de cidadania. A questão toda é que residência não é vir, ou não vir eventualmente, né? É vir
e ficar por um período habitual e um mínimo período de tempo para se falar em residência, tá? Então aqui eu já fecho para vocês o ponto-chave dessa história, porque às vezes o processo em si não tem problemas, não tem documentação falsa, porém a gente tem um pressuposto para a realização do processo, que é a residência. E muitas vezes, e eu não vou nem falar desse caso específico, mas muitos outros casos que apareceram na mídia e outros que inclusive não aparecem na mídia, a pessoa acaba fazendo uma declaração de residência que é uma declaração falsa, é uma declaração de que ela reside em um determinado local, às vezes não residiu, às vezes residiu por 3 dias, por 15 dias, e aí isso compromete o principal do processo dela. Então a gente tem um defeito no processo e por isso que o processo ele vem lá no final anulado, tá? Então muitas vezes o fato da pessoa ter conseguido a cidadania, ela ter o passaporte, ela tem sim o processo anulado, tem que restituir o passaporte. E isso, claro, não tira o direito dela de eventualmente fazer o processo novamente, mas aquele processo ali, ele vem cancelado. Então, para tentar resumir também para vocês isso, é muito importante que quando vocês pensem em fazer um processo administrativo, primeiro tem que ser no local de residência. Se a pessoa for vir para a Itália, ela for se mudar, que ela já não esteja aqui, ela precisa primeiro fazer uma declaração oficial para os órgãos públicos, onde ela vai assinar, dizendo que ela reside em um determinado local e ela vai precisar sim ter uma permanência habitual naquele local. Por isso que muitas vezes a gente acaba sugerindo a opção de fazer o processo judicial. Por que o processo judicial? Porque muitas vezes a pessoa ela reside em um local onde o consulado tem uma demanda de anos para fazer o processo de cidadania. E aí, nesse ponto, a gente vendo que a pessoa está na fila, que está aguardando e que está aguardando além do limite legal, né, que seriam 2 anos para realização do procedimento nos consulados, aí sim a gente vai entrar com uma ação judicial, dizendo para o juiz, olha, essa pessoa reside aqui nesse local efetivamente, ela fez o requerimento da cidadania, mas ela está esperando ou vai esperar mais de 2 anos, vai esperar 10 anos, e isso é ilegítimo, então a gente faz um procedimento judicial e também isso é amparado por lei e é um procedimento plenamente correto, tanto que a jurisprudência em si, as decisões, elas falam por si só para dizer que isso é regular. O que eu diria para vocês quando forem avaliar para fazer o processo de cidadania, é muito importante que vocês façam uma primeira conversa com o profissional que vocês estão escolhendo, porque essa primeira conversa vocês vão poder detectar o que efetivamente pode ser feito, o que não pode ser feito. Vocês já entenderam que o conceito de residência aqui, quando a gente fala do processo, ele é muito importante. E vocês realmente optarem por aquilo que está dentro da possibilidade de vocês, seja possibilidade financeira, disponibilidade de horário, disponibilidade física, psicológica também, porque a gente sabe também que tem outras questões de vir para a Itália fazer o processo, que isso pode ser tema de outros vídeos. É importante que vocês tenham esse conceito até para vocês poderem escolher um profissional correto aí para fazer o procedimento de vocês.